Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para quem ainda não conhece o jogo de cartas Illuminati. Antes de tudo, eu quero dizer que esse é um jogo que faz denúncias sobre o que a nova ordem mundial quer implantar com o passar dos anos, e algumas delas já começou e outras estão tentando entrar. Eu aposto que você nem percebeu muitas delas, ou então nem deu a mínima. Vale lembrar também que esse jogo foi criado no ano de 1995 e pouco tempo depois o jogo foi proibido de ser comercializado. Só por aí você já percebe que existe algum fundo de verdade por proibirem um simples jogo de cartas. Eu vou começar com essas duas, que são uma das mais impressionantes e mais conhecidas, a carta das Torres Gêmeas e a do Pentágono. Vocês percebem o quão impressionante é uma agenda Illuminati? O autor do jogo, Steve Jackson, de alguma forma sabia sobre alguns dos planos que estariam por vir no mundo e deu o seu jeito de denunciar sem que taxassem ele de louco por se tratar apenas de um jogo. Em 1995, ele previu coisas marcantes, como o ataque às Torres Gêmeas e o ataque ao Pentágono. É no mínimo impressionante. Outra coisa que ele previu e que já vem acontecendo durante os anos, porém, nos dias de hoje, está muito mais frequente do que antes: as famosas mensagens subliminares. Hoje em dia, está de tal forma que muitas delas nem deveriam ser chamadas de mensagens subliminares, e sim mensagens diretas. Elas foram espalhadas de tal forma que é bem capaz que você veja até nas roupas que você veste, nos acessórios que você usa e em programas de TV que você assiste. Essa carta de agora é bastante interessante e até mesmo polêmica. Recentemente, neste ano ainda, veio acontecer isso, para ser mais exato, no Carnaval de 2020. Você brasileiro se lembra desta notícia? Uma empresa decidiu bombardear as nuvens para impedir a chuva em São Paulo e assim não acabar com a alegria de milhões de foliões que vão sair às ruas da capital paulista para comemorar o carnaval. Entre 21 e 26 de fevereiro, um avião contratado pela cervejaria Skol moverá as chuvas que cairiam na capital de São Paulo para áreas de reservatórios de água. Primeiro, os radares identificam as nuvens com um potencial de chuva e, em seguida, um avião espalha gotículas de água de tamanho controlado para acelerar o processo e, assim, a chuva cai antes do previsto. A ação publicitária da cervejaria utiliza uma tecnologia que, na verdade, já existe há pelo menos 12 anos. É empregada pela própria Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O Carnaval Paulista espera receber cerca de 15 milhões de pessoas durante todos os dias de festa e agora conta com uma ajudinha lá de cima para garantir o sol durante a folia. Viu, né? Os cientistas estão brincando de ser Deus, estão até mesmo mexendo na natureza, no clima do planeta, e se você acha que isso começou agora, você está muito bem desinformado. Isso vem acontecendo já fazem anos e só vai piorar. E o que é pior é que a mídia arrumou uma maneira descontraída de noticiar isso, usando o carnaval, onde estão a grande maioria eufóricos e ansiosos para festejar esse dia, ou seja, ela fala o que você quer ouvir e ainda implanta em sua mente uma espécie de semente. E aí, quando voltarem a noticiar isso de novo, que seja em outras circunstâncias, você vai achar aquilo normal, porque já fizeram antes e quando fizeram foi para, entre aspas, te beneficiar. Você realmente acha que o homem foi à Lua? E se foram, por que nunca mais voltaram lá? Será que encontraram alguma coisa lá que não era para encontrar? Ou será que tudo não passou de uma mera manipulação e mentira para nos enganar e ajudar a ilustrar a história do jeito que eles querem? Se realmente a ida do homem à Lua for uma farsa, isso só dá mais força a eles para te manipular. Aproveitando este gatilho, agora vou falar de uma coisa triste e isso é dito há anos, porém não tem muita notoriedade nos holofotes da mídia. O problema é a história. Michael Jackson, quando ainda estava vivo, mencionou isso e chocou e aposto que até acordou muitas pessoas, pois ele disse que estão reescrevendo a história e quando ele disse isso, ele quis dizer a história em geral.
coisas que nem aconteceram e eles estão gravando em livros, ou então coisas que aconteceu de tal forma e eles manipulam aquilo para um resultado totalmente diferente. Um exemplo disso seria se conseguissem provar de uma vez por todas que o homem não foi à Lua. Quantos bilhões de pessoas já foram enganadas com essa história? E aí de repente você descobre que foi uma farsa. Pode não fazer diferença alguma em sua vida descobrir isso, mas se enganaram tão bem com essa história, imagina o que mais você já não foi enganado e hoje acredita e até defende. É complicado. Stupid excuse. That's nothing compared to what artists make. And I just need you to know that this is very important, what we're fighting for. Because I'm tired, I'm really, really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth, they're liars. And they manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. The history books are lying. You need to know that. You must know that. Agora vou mostrar dois aqui que ainda estão no campo da teoria. Sempre existiram pessoas que defendem essas duas ações mostradas nessas cartas. Porém, de alguns anos pra cá, isso vem ganhando uma força tremenda. Centenas de milhares de pessoas ainda acreditam que o Elvis não morreu, assim também como acreditam que a Terra, na verdade, é plana. É impressionante como este jogo tem o poder de prever as coisas, já que hoje em dia essas duas teorias estão muito fortes e às vezes até ganham espaço na mídia. Essa carta de agora é a que mais me irrita: os pregadores de TV. Esses safados usam a fé das pessoas para pegar o dinheiro delas, distorcem o que está escrito na Bíblia para benefício próprio. Eu entendo que para ter uma igreja existem diversos custos, mas pelo menos seja honesto e peça o dinheiro dizendo que é para os custos da igreja e que é para o bem de onde todos eles frequentam. Não fica usando o nome de Deus para pegar o dinheiro dos outros e ainda, além de demorar para fazer algo no templo, fica com a maior parte guardada para eles. Enganam na cara dura e o povo parece estar cego, achando que Deus abençoou esses tranqueiras com dinheiro, sendo que na Bíblia diz o seguinte: Cidade do Vaticano. Sobre essa carta, é meio complexo de comentar por haver diversas divergências na Igreja Católica. Existem diversas controvérsias dentro do templo católico. O felix culpa, que talem actantum meruit avere redemptorem. O vere beata nox, que sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexi, habitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Le voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private.
Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, un rosario para rezar. to pray, Y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. The history of God's failure. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Pero gracias a estas dos cosas And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope. Na carta, podemos ver um símbolo Illuminati na mitra do Papa, que visualmente quer dizer que estão sendo usados para enganar muitos. Grande parte dos católicos, principalmente os nomeados líderes do templo católico, fazem mesmo que sem perceber adoração ao Papa, aos padres, aos bonecos, às estátuas e até mesmo a objetos. Muitas pessoas mal sabem o significado da palavra adoração. A fé de uma pessoa é uma coisa muito forte que ela acredita com todas as forças. Porém, infelizmente, existe uma manipulação muito forte para o mal. O próprio Messias foi alvo de tal, porém, ele nem se abalou por falsas promessas. Veja o que diz na Bíblia. Se fosse outra pessoa que tem fé no Satanás, sem dúvida alguma, teria aceitado ser manipulado e enganado por conta de sua fé nele, e depois, o destino daquela pessoa todo mundo sabe como seria. O que impede que seitas, se passando por igreja, faça isso com as pessoas por conta de sua fé? Esse é um assunto muito comprido que daria para se estender por muito tempo apontando certas coisas. Já que isso não é nem a ponta do iceberg, eu vou passar para a próxima carta. Essas 3 cartas, sem dúvida, são as mais polêmicas. Hoje em dia, podemos ver muito disso com extrema frequência: gays ativistas, negros ativistas e o feminismo em massa. Essas 3 coisas ganham uma força incrivelmente gigante com a virada do século. A causa deles eu não acho errado, porém, a grande maioria deles se contradizem e acabam caindo na hipocrisia. E o que é pior, eles são usados pela elite mundial e nem percebem. Sempre vai existir pessoas que são contra gays, negros e feministas. Mesmo isso sendo errado, é algo que sempre vai existir. Com isso, a elite deu um up gigantesco no investimento para esse tipo de causa. Assim, a elite consegue dividir ideias, aumentar ainda mais o preconceito e também acaba expandindo o espaço para pessoas que lutam nesta causa, gerando então violência verbal e até física, uns contra os outros. Infelizmente, quem luta nesta causa está sendo usado, mas não conseguem enxergar, porque eles estão, entre aspas, conseguindo o que querem. Controle de armas. Muitas pessoas acreditam que o posse de arma possa ser algo que não dá certo, e é exatamente o que a elite quer que você acredite. A população desarmada facilmente é conduzida como gados a um matadouro. Você desarmado é facilmente comandado sem nem ter o direito de recusar ou se defender. Precisa ter cuidado. A lavagem cerebral que a TV faz nas pessoas é muito forte, mas ninguém está nem aí. Só pensam em si próprias
principalmente os brasileiros. Precisamos nos unir contra a elite e não um contra o outro querendo ser melhor que a pessoa ao seu lado. Brasil. Essa carta mostra o Brasil sendo visto pela elite. Em volta da imagem podemos ver árvores, que no caso representam o valor que o Brasil tem quando se trata de recursos naturais. E mais no fundo podemos ver um prédio que supostamente é o prédio de Brasília, onde ficam os políticos. E no topo podemos ver uma pirâmide com um olho bem discretamente escondido. Com certeza significa que a elite domina politicamente tudo o que acontece aqui no Brasil discretamente. Disso eu não tenho dúvida, já fazem alguns anos. Eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Eu espero você no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.